Bem-vindos ao canal Química Pelúcio e nessa videoaula de número 3 da Introdução à Química, nós vamos continuar falando um pouco mais sobre mudanças de estado da matéria, ok? Bom, aqui eu quero falar de alguns detalhes que eu não falei na última aula e que é de extrema importância para alguns exercícios e para algumas questões, ok? Bom, gente, aqui eu tenho uma figura e ela mostra aqui a relação das partículas, como a gente viu na última aula, e a interação delas umas com as outras, né? Então veja só para relembrar um pouco aí, o estado sólido é o estado, olha aqui, onde as partículas elas estão mais juntas uma das outras, certo? E por estarem mais juntas umas com as outras, as forças que grudam elas, as forças atrativas, as interações entre as moléculas serão maiores do que as forças de repulsão, as forças que tendem a separar essas partículas, certo? Aqui o estado líquido estão um pouco mais afastadas, tem um pouco mais de liberdade e possuem uma agitação maior nas suas partículas. E o estado gasoso, as partículas estão mais afastadas uma das outras e tem um nível de agitação muito maior. Ok? Bom, nós vimos então aqui o nome dos processos, certo? Nós vimos, por exemplo, aqui que de sólido para líquido nós temos o processo de fusão, aonde o sólido começa a derreter. E nós também vimos aqui o processo aonde o líquido se transforma em gás. E nós vimos que esse processo é o processo da vaporização. E é sobre ela que eu quero começar a conversar com vocês. Olha só, gente, a vaporização, ela pode ocorrer de três formas. Ou ela acontece de maneira lenta e natural, ou ela acontece de maneira forçada e rápida, ou ela acontece de maneira forçada e extremamente rápida. Como assim, professor? Olha só. Vamos fazer então aqui, ó, vaporização. Olha só. Então nós podemos ter três tipos de processo de vaporização. O primeiro deles é o que nós chamamos de evaporação. Esse é o processo mais lento que acontece. Então esse aqui é um processo lento e é um processo espontâneo, é um processo natural. Todo líquido sofre evaporação, todo líquido evapora. O que é o processo da evaporação? Olha só, todos os líquidos, imagina aqui que eu tenho um líquido, certo? Vou até desenhar aqui uma corzinha diferente. Então, olha só. Então, imagina aqui que eu tenho um líquido, acho que eu vou fazer diferente, meio borrado assim fica feio. Olha só, então imagina aqui que eu tenha um determinado líquido, certo? E dentro aqui desse sistema, e agora olha só. Na superfície desse líquido existem as moléculas, certo? Aqui estão as moléculas. Opa, não mudei a caneta. Deixa eu mudar. Aí. Então aqui, ó, na superfície desse líquido existem as moléculas que estão aqui, certo? Bom, nessa superfície desse líquido, as partículas, elas têm o seu nível de agitação, certo? A gente viu que o estado líquido é mais agitado, as partículas são mais agitadas que no estado sólido. E o que acontece? Essas partículas que estão na superfície do líquido, o nível de agitação delas permite que elas consigam escapar para o estado gasoso. Ou seja, as moléculas da superfície, por causa da agitação que elas têm, elas conseguem escapar para a atmosfera. Esse processo é o que eu chamo de evaporação. Ou seja, as moléculas que estão na superfície de um líquido, por causa do nível de agitação que elas têm, elas conseguem escapar para a atmosfera e ir para o estado gasoso. Isso acontece com todos os líquidos. Obviamente, existem líquidos que evaporam menos que os outros. Por quê? Porque existem as moléculas podem estar ligadas umas nas outras por ligações mais fortes. Por exemplo, se esse líquido aqui, se as moléculas, imagina que eu tenho aqui dois líquidos, aqui ó, e vamos dizer que essas moléculazinhas aqui, elas interagem fortemente umas com as outras, se ligam muito forte. Já essas daqui se ligam
tem uma interação bem fraca entre elas, certo? O que acontece? Se as forças que ligam as moléculas do líquido forem muito fortes, o líquido não consegue escapar tão facilmente. Isso significa que o líquido não evapora muito. Agora, se as ligações forem fracas entre as moléculas, as forças que unem elas forem bem fracas, elas vão conseguir escapar com maior facilidade para a atmosfera, certo? Então, o que define um líquido conseguir evaporar mais do que outros? A força que ligam, que grudam as moléculas desse líquido. Se as forças forem muito fortes, o líquido evapora menos. Se as forças grudarem de maneira mais fraca, o líquido consegue evaporar de maneira mais fácil. Beleza? Então isso é um processo natural, gente. A evaporação é um processo lento, ok? E é natural, é espontâneo. Não precisa aumentar a temperatura, não. É simplesmente um processo que todo líquido sofre. É um processo que ocorre na superfície de um líquido, beleza? Agora, olha só. Existe um outro processo de vaporização. Esse processo é o processo da ebulição. Professor, o que é o processo da ebulição? Primeiro, é um processo rápido, certo? Ele é um processo rápido. Porém, ele é um processo forçado. Por que eu digo que ele é um processo forçado? Porque a ebulição é quando o líquido vai para o gasoso, vai para outro estado, né, para o estado mais agitado, por meio de aquecimento, ok? Então eu tenho que aquecer, eu tenho que ferver esse líquido para ele conseguir ir para o estado gasoso, beleza? Então a ebulição é o processo de fervura, beleza? É o processo de fervura, é eu ferver esse líquido, beleza? Então, por isso que é um processo um pouco mais rápido, porque quando eu uso fogo, né, para conseguir esquentar, ferver esse líquido, ele vai conseguir ir para o estado gasoso de maneira mais rápida. Porém, é um processo forçado, né, gente? Bom, existem um terceiro tipo aqui, que é a calefação. Calefação. Galera, a calefação é o processo mais rápido, certo? Mais rápido que a ebulição, professor? Mais rápido que a ebulição. É um processo também forçado, certo? Não ocorre de maneira natural. E o que significa essa calefação? A calefação, imagina aqui que eu tenho uma chapa bem quente, tá? Uma chapa metálica bem quente mesmo. E eu aqui pego e gotejo um pouco de água, algumas gotinhas de água, por exemplo. O que vai acontecer? Quando essa gota cair nessa superfície metálica bem quente, na hora, isso daqui já vai ir para o estado gasoso, já vai virar vapor, certo? Esse processo é instantâneo praticamente, ok? Então a calefação é um processo extremamente rápido, ele é instantâneo, certo? Então, esses são as três formas de vaporização. A evaporação, que é um processo lento e natural, todo líquido sofre e depende das forças entre as moléculas, né? Se grudarem muito, evapora menos, se grudarem pouco, evaporam mais rápido. A ebulição é um processo rápido, forçado, né? A fervura é o ferver esse líquido. E a calefação é um processo mais rápido ainda, é instantâneo. É quando eu gotejo esse meu líquido numa superfície que esteja altamente aquecida, ok? Bem quente. Bom, então esses são os três processos de vaporização, beleza? E nós vimos também aqui, gente, então, dentre as transformações, ok? Sempre dou essa gaguejada às vezes. Então veja só, toda vez que ocorre essas mudanças, a vaporização ela é a que ocorre aí em alguns tipos diferentes, né? Um mais rápido, natural, lento, ok? Agora, por exemplo, um gás se tornar um líquido, a gente viu que é um processo de condensação. Um líquido se tornar sólido, a gente viu que é um processo de solidificação. Beleza? Então, processo de solidificação. Agora, o que eu quero conversar com vocês nisso daqui? Olha só, vamos pegar o caso da água mesmo. Vou dar uma apagada aqui.
Então, olha só, imagina lá que eu tenha a água, ok? Tenho lá a água bem bonitinha. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. É uma pergunta que praticamente todo mundo conhece aí, né? A água, ela começa a congelar, gente, a partir de qual temperatura? A partir de 0 °C. Todo mundo fala isso, né? A partir de 0, a água começa a congelar. Então, olha só, ela começa a congelar, certo? Ela congela, meu senhor, congela, numa temperatura aí, então, de 0 °C. E ela começa a ferver a partir de qual temperatura, gente? Bom, ela ferve, ela sofre ebulição, numa temperatura de 100 graus. Provavelmente aí você já deve ter pensado ou respondido mentalmente essa pergunta que eu fiz. Então, olha só, congela a 0, ferve a 100. O que são isso, gente? O que são essas temperaturas de congelamento e de fervura? Nós chamamos isso, gente, de pontos de fusão e de ebulição. O que acontece? A água, ela não congela apenas a 0 °C. Um gelo, ele também começa a derreter a partir desse 0 °C, certo? Então aqui, ó, não é a temperatura apenas que a água congela, é a temperatura também em que o gelo começa a derreter, ok? Então não é apenas a água, se tiver 0 °C, ela congela, mas se eu pegar também um gelo a partir de 0 °C, ele também começa a derreter. Agora, a questão também é que a água ferve a 100 °C, é o mais comum. Mas o vapor de água a 100 °C, ele também começa a condensar. Ele começa a voltar a ser líquido, a se liquefazer, beleza? Então, olha só. Então, a 100 °C, ele começa a se condensar, ele começa a virar líquido. Então, condensa. Mas, professor, como assim? Nessa temperatura congela, derrete e a 100 condensa e ferve também? É porque depende do que eu estou fazendo com a temperatura. Por exemplo, se eu estou congelando o meu sistema, se eu estou diminuindo a temperatura, o que acontece? Os processos que envolvem diminuição de temperatura são quem? Bom, simples. Para eu conseguir congelar uma temperatura, eu tenho congelar uma substância, eu preciso diminuir a temperatura dela. Da mesma forma, o processo de congelamento e de condensação são processos que envolvem resfriamento, ok? Então, o vapor, quando começa a resfriar, ele vira líquido. Quando o líquido começa a diminuir a temperatura, eu vou resfriando ele, ele começa a virar sólido. Então aqui, ó, então quer dizer aqui, ó, aqui a condensação e o processo de solidificação são processos que envolvem a diminuição da temperatura, o resfriamento, certo? Resfriamento, certo? Então, condensação e solidificação é diminuir a temperatura do sistema. Agora, o processo de derreter, de levar aí o processo de fusão e vaporização, são processos que envolvem aquecimento, certo? Então, aqui, ó, o aumento de temperatura, a fusão e o processo de vaporização, certo? E principalmente a ebulição aqui, né? Vaporização, beleza? Então, essas duas coisas envolvem aquecimento. Fusão e vaporização envolvem aquecimento. Então, por exemplo, se eu estiver focado aqui no resfriamento, eu vou envolver o processo de condensação e solidificação. Se eu estiver envolvido num processo de aquecimento, eu vou estar me envolvendo num processo de fusão e de vaporização. O que acontece, gente? Existe uma temperatura, e isso vale para todas as substâncias, existe uma temperatura a qual envolve o processo de solidificar e de fundir. Deixa eu arrumar isso aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? A fusão e a solidificação,
elas acontecem sempre a partir de uma temperatura. Por exemplo, quando que o gelo começa a derreter ou quando o gelo começa a derreter e quando que a água líquida começa a congelar? A partir de uma temperatura. Que temperatura é essa? 0 graus Celsius. Então aqui, ó, se eu estiver num aquecimento, eu estou falando da fusão. Então, a 0 graus Celsius, quando o gelo sai lá de -2, -1 e chega no zero, ele está aumentando a temperatura dele. Quando chega no zero, ele começa a derreter. Agora, se eu estiver num processo de resfriamento, um líquido, eu vou diminuindo a temperatura, diminuindo, tá lá, 5, 4, 1 graus Celsius. Quando chega no zero, ele começa a virar sólido, ele começa a virar gelo, certo? Agora, também aqui, gente, nós temos uma temperatura onde o líquido começa a sofrer vaporização e uma temperatura onde ele começa a sofrer condensação. Quando que um líquido começa a condensar e ferver? A 100 graus Celsius. Então aqui, ó, 100 graus Celsius. O que significa isso? Se eu estiver num aquecimento, significa que o meu líquido vai aumentando a temperatura, quando chega em 100 ele começa a ferver. Se eu estiver num resfriamento, diminuindo a temperatura, o que acontece? O meu vapor vai diminuindo a temperatura, quando chega em 100, ele começa a condensar. O que acontece? Isso daqui, ó, essa temperatura onde começa a sofrer fusão e solidificação, eu chamo de ponto de fusão, PF, ok? E quando um líquido começa a sofrer ebulição, a ferver, ou o vapor começa a condensar, eu chamo isso aqui de ponto de ebulição, P. Então, olha só, ponto de fusão e ponto de ebulição são temperaturas, são pontos de temperatura fixo, ok? Significa o quê? Significa que naquela temperatura, naquele ponto, a substância começa a derreter ou a solidificar, no caso no ponto de fusão, e naquela temperatura aquela substância começa a ferver ou começa a condensar, ponto de ebulição. Então isso aqui são temperaturas, gente. PE, ponto de ebulição, e PF são temperaturas fixas, ok? Então isso aqui, ó, é temperatura fixa, por isso são chamados de pontos de fusão e ebulição, são temperaturas fixas, beleza? Então aqui, ó, são temperaturas fixas, aonde cada substância vai ter a sua, beleza? Isso não é igual para todas as substâncias. A água, na pressão atmosférica normal, na temperatura ambiente, ela tem ponto de fusão igual a 0 e ponto de ebulição igual a 100, beleza? Bom, gente, era isso por essa videoaula, ok? Mas essa aula ela vai continuar numa próxima, certo? Ainda tenho que mostrar alguns outros detalhes e algumas influências macroscópicas que influenciam nesse ponto de ebulição e nesse ponto de fusão, beleza? E eu também quero fazer uma análise gráfica disso daqui com vocês. Então acompanhe a nossa próxima videoaula.